Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês em relação a esse quartinho de hóspede que eu falo, né? Quem acompanhou meus stories e vídeo também já sabe que a gente tem um plano pra esse quartinho de hóspede. Eu falei assim que daí quando terminar, né, a gente arruma, deixa tudo bonitinho pra um quartinho de hóspede, né? Talvez coloque uma cama, outra coisa lá, enfim, deixa bonitinho, tá? Porém, assim, gente, eu já expliquei outras vezes pra vocês que quando a gente visita alguém pra nossa casa, a gente quer que ela se sinta em casa. É porque a gente se sente seguro de trazer aquela pessoa aqui pra casa, sabe? E ali, eu falo quartinho de hóspede porque a gente já se acostumou e que seria assim, né? Porém, os nossos planos para aquele quarto ali não é um quartinho de hóspede em si. Temos outros planos para aquele quartinho. E quando a gente visitar uma pessoa, gente, aqui pra casa, o que não vai faltar é espaço e nem quarto aqui dentro de casa mesmo para ela dormir, sabe? Não vai faltar. Assim, o intuito daquele quarto ali, quem viu no projeto sabe que no projeto não tem aquele quarto ali também. Não tem nem o closet e nem o quarto, tá? Porque realmente de início a gente não queria quarto de hóspede, de visita, enfim. A gente não queria e nem quis. A gente decidiu fazer aquele quarto ali separado para um projeto futuro, né? Para algumas coisas que eu não posso falar agora também, enfim, mas projeto futuro. Não vou dizer quartinho de trabalho, porque a gente senta aqui na sala, a gente trabalha aqui na sala, sabe? Mas algumas coisinhas futuras, entendeu? Sobre aqui dentro de casa, gente, igual eu falei no história anterior, quando a gente visita, quando a gente, né, recebe uma visita é porque a gente quer que ela se sinta em casa. Se a gente convida, sabe, se ela vem é porque a gente gosta da presença dela. Ou seja, eu não vou ter problema nenhum em deixar o quarto uma semana, 2 semanas, um mês para quem vir me visitar um dos quartos das crianças, somente para visita, sabe? Eu nunca tive problema nenhum, gente, com isso. Até os meus 14, 16 anos, mais ou menos, 16 anos, até eu acho que os meus 16 anos, meu pai, meus irmãos, a gente vivia e dormia em um quarto menor não, acho que no tamanho dessa minha cozinha, sabe? No tamanho do quarto da Maressa, eu acho. A gente todos vivia assim, e a gente dormia assim, e quando via visita a gente se virava, sabe? Então, isso pra mim não é problema. Igual o banheiro, que muita gente me julga porque eu só fiz um banheiro dentro de casa. Gente, é uma opção minha, uma opção e uma escolha minha e do meu marido. Foi uma coisa conversada, e a gente sabe quanto a gente rala dentro de casa, sabe? Pra cuidar. Então a gente quis realmente só um banheiro. No caso, nossa casa tem 2 banheiros, né? Que é o daqui e o dali de fora que eu mostrei pra vocês. Os 2 têm as mesmas coisas, ou seja, tem 2 pessoas pra usar, o outro vai pro outro, sabe? E assim, gente, eu amo compartilhar minha vida aqui com vocês. E tem muita gente amando acompanhar cada cantinho, cada evolução, sabe? E é um prazer mostrar isso pra vocês, porque muita gente sonhou junto comigo esse momento. Então eu sumo sim, porque vocês sabem que gravidez tem isso, um dia tu tá bem, outro dia não, né? E tá tudo bem, mas quando eu apareço, eu mato toda a curiosidade de vocês e sabe? E pra mim isso é um enorme prazer, porque ver as mensagens de vocês com a mesma felicidade que eu tô, ou assim, né? Na mesma proporção, eu sei que talvez eu esteja mais, ou vocês estejam mais, não sei, porque tem gente que quando torce pra gente ficar bem, é assim, né? Fica até mais feliz que a gente. E isso é extremamente gratificante. Mas tem coisas que às vezes a gente fica, tipo, meio que, sei lá, sabe? De mostrar justamente por conta disso. Sempre tem um julgamento ou outra, sabe? Então, como eu falei, e assim, como eu falei, repito, já falei outras vezes em vídeo, aqui também, a decisão de ter só um banheiro dentro de casa foi minha e do Milson. A gente já teve casas que, igual essa casa que a gente saiu recentemente para vir para nossa própria, tinha 2 banheiros, um social, né, e o outro era suíte. Horrível a experiência. Também, numa casa que a gente morou antes de ir pra Jundiaí, não sei se vocês lembram, também tinha suíte. E a gente não gostou da experiência, gente. Então, ainda bem que a gente teve a experiência de morar em casas assim antes, pra gente saber o que a gente queria e o que não queria. Porque eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido essa experiência, a gente tinha feito uma suíte pra gente também. Então,
Então isso não é o mais importante. A mesma coisa sobre o quarto de hóspede, foi uma decisão minha e dele também de não fazer, porque a gente quer que as visitas se sintam em casa. E se a gente chama, se a gente convida, é porque a gente realmente gosta e quer que a pessoa esteja ali, entendeu? Falando sobre o banheiro, que eu tô até dando spoiler ali do meu, né, de como que tá, que eu deixei a porta aberta, mas só pra vocês terem noção, né? Primeiro, gente, que eu fui tão acostumada, eu acho não, que fui acostumada a viver em um cubículo assim, porque era a única opção que a gente tinha com meus irmãos e com os meus pais, dividir os mesmos lugares ali para tomar banho. Não vou dizer nem de banheiro, porque era só algumas madeiras no chão, um negócio, um quadradinho coberto com lona ou palha, e ali a gente tomava banho e se virava, entendeu? E aí esperava o outro sair para poder ir. E assim fomos criados, e é assim que eu quero ensinar meus filhos. É assim, é o que a gente tem e é como tem que ser. Mas, aqui, ó, só pra você ter noção, gente, aqui é o banheiro de dentro de casa, né? Os dois são dentro de casa, né? Andou um pouquinho, tá vendo? Ó, vocês, ó, tá vendo? Nem sumiu o banheiro. Aqui o outro, olha. E esse tem a mesma coisa que aquele dali tem. Então não vai ser um problema o banheiro aqui em casa. Tem dois banheiros. Gente, pra encerrar o assunto, tá? Eu falei isso porque sempre tem umas opiniões. Eu sei que é tipo uma opinião assim que talvez seja querendo ajudar, né? E, enfim. Mas como eu sempre falei desde o início, desde a planta da casa que a gente mostrou que não ia ter um banheiro, uma suíte pra gente, que muita gente fala, né, que era pra mim fazer e tal, que eu pequei em não fazer uma suíte. Não, gente, isso foi uma opção minha e do meu esposo, a gente realmente não quis, tanto eu quanto ele a gente não quis, sabe? E então a gente não se arrepende e a gente não vai se arrepender. Eu acredito que não, né? Mas se a gente se arrepender, o que não falta também é espaço para fazer uma suíte lá dentro do nosso quarto, tá? Não falta mesmo. Meu quarto, minha cama ficou perdida dentro do meu quarto. Então, se um dia a gente mudar de ideia, mudar de opinião e querer uma suíte dentro do quarto, a gente tem espaço para isso, né? Para fazer. Mas por enquanto foi assim que a gente quis, tá bom? Aí, gente, como eu tava falando pra vocês, sabe? Aqui, eu e o Mo, a gente fez conforme a gente queria mesmo, sabe? Tanto que a gente mudou o projeto da casa umas 2 vezes ou 3, não lembro direito, sabe? As meninas fizeram o projeto, mandaram pra gente, depois a gente repensou. E no final a gente quis essa do nosso jeitinho, porque é nossa casa, é a casa própria. Então a gente tem que fazer do jeitinho que a gente sonha, sabe? Se a gente puder, que a gente faça, sabe? Então eu não digo pra vocês não fazerem. Façam sim, se você tem vontade de fazer um banheiro a mais, um quarto a mais, faça, sabe? Mas aqui foi eu e o Mo, a gente conversou, a gente, né? Foi tudo em conversa, a gente decidiu em conversa. Então foi assim que a gente decidiu. E assim, gente, a gente tá tão feliz, tem tanta coisa pra finalizar aqui na nossa casa, obra, essas coisas, mas a gente tá tão feliz só de não se preocupar em pagar o aluguel no final do mês, sabe? Só de saber que é da gente, na verdade a gente nem acredita ainda que é. Isso já é gratificante demais.